Quando Adrian Newey anunciou sua saída da Ferrari, todos ficaram assustados com a decisão tomada, tendo em vista que na época, o time da Red Bull ainda dominava a categoria, estava andando de forma absurda, ainda eram as primeiras 10 corridas da categoria. Dessa forma, muito ficou sob o obscuro sobre qual a real razão da saída do mago da aerodinâmica. Dessa forma, o time viveu também uma enorme briga política após a morte do idealizador da equipe. Então, como a equipe se rachou no meio, entre parte austríaca e parte tailandesa, o time se dividiu de forma absurda, e Adrian Newey ficou no meio dessa briga, e agora que as coisas se abaixaram mais, o mestre da aerodinâmica abriu o jogo sobre a real razão de sair da Red Bull. Confira o que ele disse. Se você tivesse dito, há 12 meses, que eu deixaria a Red Bull para começar em outro lugar, basicamente do zero, eu teria dito que você era louco, começou o designer. Mas, por vários motivos, senti que, se ficasse, não ficaria comigo mesmo. Portanto, a primeira decisão difícil foi ficar com a Red Bull ou ficar comigo mesmo. Então cheguei a essa conclusão de sair. Comecei a conversar com minha esposa Mandy sobre várias coisas. É claro que estou na posição privilegiada de não precisar mais trabalhar por dinheiro, então eu poderia estar deitado em uma praia em algum lugar, mas também poderia estar trabalhando na competição de vela America's Cup ou com um fabricante de automóveis em carros de rua, explica Newey. Mas eu também poderia continuar nas corridas. Se eu fizesse isso, não saberia por que não ficaria na Fórmula 1, supondo que as pessoas me quisessem. Eu queria ser um designer no automobilismo desde os 10 anos de idade. Tive toda a sorte de conseguir fazer isso e só não gostei disso por alguns dias. No geral, gostei de cada dia de trabalho, disse o engenheiro. Você fica acordado cerca de 16 horas por dia e depois passa entre 8 e 10 horas trabalhando. Quando você está acordado, está trabalhando durante grande parte do dia. Então, tenho toda a sorte do mundo de poder fazer algo de que gosto. Assim, também cheguei à conclusão de que queria continuar trabalhando e que ficaria entediado se não fizesse nada. E se eu fosse continuar trabalhando, por que não fazê-lo na profissão que eu sempre quis e sempre gostei? Na época em que a polêmica saiu, o time foi acusado por um só integrante ter gerado tudo isso, já que todos acusaram Christian Horner de ser o grande causador da saída de Adrian. No entanto, na época, ele abriu o jogo e se defendeu. Confira o que ele disse. Adrian foi uma grande parte de tudo o que fizemos e olharemos para trás com grande carinho e orgulho de tudo o que conquistamos juntos, disse Horner à televisão britânica Channel 4. Jonathan é um membro igualmente importante da equipe. Mas o fato é que, acho que nos últimos 12 meses, empregamos cerca de 250 pessoas em todo o projeto, no trem de força e na nova oficina de motores que estamos construindo. Mas a mídia não fala sobre as mais de 200 pessoas que trouxemos da Mercedes. Em vez disso, o foco está nas 2 pessoas que saíram porque são mais populares. Ele é inteligente demais para fazer isso. O que ele ganharia? Ir para onde? Seria bobagem mudar. Não há nenhum lugar para ir onde acho que ele teria exatamente o mesmo tratamento que recebe na Red Bull. Ele poderia querer provar que não é o que as pessoas dizem no momento, que talvez não seja ele, mas, sim, o carro, que é fantástico. Então, talvez ele gostaria de ir a outro lugar para provar o contrário. É uma maneira de ver as coisas. Mas para onde iria? Suponho que, no final, a Mercedes seja a escolha óbvia. Acho que isso já vem acontecendo há algum tempo. Houve uma discussão há quase 12 meses que talvez fosse a hora de Adrian pensar em se afastar. Então, eu sei que isso está em sua mente há algum tempo e foi algo que tivemos de planejar. E que melhor momento para partir do que com a boa forma que tivemos nas últimas temporadas com a performance da equipe. Ele está se afastando, não deixando a empresa, mas se afastando da Fórmula 1 enquanto estamos no auge de nossa forma, e ficaremos muito tristes com sua saída. Ele tem sido uma parte imensa da nossa equipe nas últimas 2 décadas. Contudo, será com tristeza que o veremos partir. Você relata esses rumores toda semana, mas ele ainda está aqui, afirmou Horner. Isso nos deixa bastante felizes. Ele tem um grupo maravilhoso de engenheiros ao seu redor e um ótimo carro, o melhor do grid. E não se trata de contratos, trata-se de estar satisfeito. É igual para qualquer piloto, ele tem isso, essa dinâmica ao seu redor, e acho que o que você está vendo é um piloto se divertindo nesse ambiente. De fato, Adrian Newey fez muita falta para a Red Bull, no entanto, a equipe de projeção do time é muito boa, e mesmo assim deu conta do recado. No entanto, Helmut Marko sempre bateu forte nessa questão, confira o que disse o austríaco. Começamos bem e dominamos, mas desde a saída de Newey, nossos engenheiros têm realmente lutado para obter o máximo do carro, disse Marko sobre as razões de seu declínio, o que contradiz Horner.
Embora as coisas tenham começado a se mover gradualmente na direção certa no final da temporada e possamos dizer que estamos muito otimistas em relação ao futuro, a verdade é que, a partir de Miami, as equipes que esperavam vencer de repente se tornaram 4. Quando você vence, e nós vencemos nos últimos 3 anos, dominando em 2023, é claro que os funcionários são cobiçados por outras equipes. É um jogo comum na F1. O que me intriga um pouco são as cifras que são oferecidas. Estamos sempre lutando contra o limite de custos. E esses funcionários muitas vezes recebem ofertas que são o dobro ou até mais altas. Isso significa que não poderíamos manter alguns deles. Nevei esteve conosco por 17 anos, Jonathan Veatley por 19. Eles faziam parte da equipe, do grupo e da empresa. Eles faziam parte da equipe, parte do nosso sucesso. Isso dói, mas se eles saem por motivos financeiros, por motivos de carreira, porque você não consegue acompanhar as ofertas, então é assim que acontece. E é claro, com a morte de Dietrich Mateschitz, houve uma certa mudança. Ele era, de fato, o único líder. Ele tomava decisões rápidas. Era um empresário carismático que também tinha muita visão e estava disposto a correr riscos com a equipe de corrida. E tudo isso, é claro, agora. A empresa e todo o resto têm de ser configurados de forma diferente, porque não é possível encontrar outro indivíduo como ele e ele não pode ser substituído por uma única pessoa. Isso também pode ser parte da mudança. Acho que esse foi o principal motivo da decisão de Nevei de procurar um novo desafio. Vamos colocar desta forma, o caso Horner não ajudou, continuou Marco. Mas, internamente, nos sentamos e dissemos que tínhamos que unir forças, trabalhar juntos em todas as áreas para trazer para casa esse campeonato mundial e também ter um carro vencedor para o futuro. Porque uma coisa é certa, se não fornecermos a Max Verstappen um carro com o qual ele possa vencer a longo prazo, todos os contratos de pilotos de ponta têm cláusulas de saída relacionadas ao desempenho, e Max definitivamente verá seu futuro onde lhe será oferecido o melhor pacote. Desde que ele ainda goste de pilotar. Mas e você? Acha que a Red Bull sentiu muito a ausência de Adrian? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima.